Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós nos encontramos no 13º domingo do tempo comum. Hoje a grande mensagem que nos traz as Escrituras por meio da liturgia eucarística é a importância da vida, que Deus nos fez para a vida, nos fez para viver, nos fez para existir, para poder glorificá-lo e aqui na terra cumprir a nossa missão. E a nossa missão se faz amando a Deus de todo o coração e amando ao próximo como Ele mesmo nos amou. De modo maravilhoso, nós encontramos no livro da sabedoria a compreensão que Deus não nos fez para a morte. Esta é a ideia da imortalidade. Deus não nos fez para a morte. Não nos fez para separarmos-nos dele, nem para nos separarmos uns dos outros. Isto entra no mundo, na história da salvação por meio do pecado. É o próprio livro da sabedoria que vai nos dizer: a inveja do diabo fez com que a morte entrasse no mundo. E assim nós entendemos a ideia do diabo não apenas na experiência da separação do homem com Deus, mas do homem com o seu semelhante, toda a sua dificuldade em viver dentro do mundo, na natureza, e ao mesmo tempo a separação, o grande e profundo medo que trazemos dentro de nós, do medo da solidão, do esquecimento, do abandono, propriamente da separação, e o grande medo que todos nós, de alguma forma, temos sobre a morte, este grande desconhecido, porque já não há mais aquela confiança que havia na relação entre o homem e Deus. E isso nos marca até os dias de hoje. A morte como uma profunda separação diante de um desconhecido no qual nós não temos como confiar em ninguém, exatamente por causa da nossa desobediência a Deus. No Evangelho nós encontramos uma situação muito interessante, também tratando sobre a vida, e a vida sobre o risco, a vida sob o império, a presença da morte. Uma mulher que há 12 anos sofre com hemorragia, havia gastado todos os seus bens e a sua situação não havia melhorado, apenas piorado. E uma criança de 12 anos, uma menina de 12 anos que passa por uma situação muito difícil, e o Senhor vai se encontrar com o seu pai, e o seu pai lhe pede para salvar a sua filha. É um chefe da sinagoga. Queridos irmãos e irmãs, existe aqui nesse relato, além do número 12 anos de sofrimento, a filha com 12 anos, outros pontos muito interessantes na experiência do sofrimento e da ameaça de morte. Ambos estão sofrendo, tanto a família da criança quanto a mulher, que gastou tudo, e também essa família que daria tudo para ter a sua filha de volta. Nós temos a experiência do toque, Jesus que se deixa tocar no seu manto por aquela mulher, e não quer que isso seja escondido, que as pessoas saibam que ela o tocou, tocando o seu manto como se tivesse tocado. Jesus toca uma falecida. Jesus não tem medo da impureza, não tem medo da morte, não tem medo do sofrimento do outro, não tem medo do seu sofrimento, da sua experiência de morte. Ele vem até nós, se deixa tocar e também nos toca, como toca aquela criança na mão e lhe diz: levanta, menina, levanta desta situação. Nós nos encontramos também na situação daquela mulher, diante da qual e na frente dos seus apóstolos, o Senhor vai dizer: a tua fé te curou, vai em paz. De todo o sofrimento, o Senhor nos concede a todos a experiência da vida. Entre tantas coisas que poderíamos colocar ainda, gostaria de terminar que aquela mulher se joga aos pés de Jesus, confessando que ela o havia tocado, que a força que saiu dele veio até ela como fonte de cura, de bênção, de salvação, de vida. Ao mesmo tempo, nós encontramos o pai da criança também que cai, o chefe da sinagoga que cai aos pés de Jesus para clamar e pedir. É assim que o homem se volta ao Senhor, seu Deus. Não temos Jesus apenas como alguém maravilhoso e extraordinário, mas o nosso Deus. E é certo que diante de Deus nós devemos nos prostrar, nós devemos nos ajoelhar, nós devemos clamar e pedir àquele que pode nos dar a vida, a salvação. Se o Evangelho trata do extraordinário, a cura da hemorroíça, uma mulher doente há 12 anos e com tanto sofrimento ao longo da sua vida, e de um dos chefes da sinagoga e toda a sua família sofrendo por sua filha doente, inclusive passando pela experiência da morte, tanta comoção, e o Senhor ressuscitando a menina, dizendo que apenas ela dorme, mas na verdade tirando da situação de morte,
nós temos a necessidade de compreendermos a importância do ordinário. Porque não haverá o extraordinário se nós não vivermos o ordinário. Pense bem, passamos a semana comendo, nos alimentando e podemos ter um momento de festa no domingo. E como é importante celebrar o domingo não apenas com a Eucaristia, mas com a refeição em família, com a família se encontrando. Ora, nós não podemos comer apenas na grande refeição do domingo, uma comida melhor, uma comida mais festiva para celebrar a ressurreição do Senhor em nossa fé cristã. Não, nós precisamos do alimento durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e então no ordinário do dia a dia da alimentação nós temos a oportunidade da celebração, então da festa dominical, no encontro com toda a família, às vezes até as famílias se encontrando numa única casa para celebrar então o dia do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o ordinário, portanto, é de uma importância imensa. E nós não podemos ficar presos apenas ao extraordinário, que acontece, tem o seu valor, mas precisamos estar atentos ao ordinário. E São Paulo vai nos dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, essa prática do ordinário. Ele vai nos falar da generosidade de Deus, e sendo filhos do Deus Altíssimo, tão generoso, nos capacitou também o nosso Pai para nós sermos generosos, como Ele é generoso, como nos deu o seu Filho e como Jesus foi generoso, então nós devemos ser generosos. E nessa generosidade compreendemos que, tendo, podemos ajudar aqueles que não têm. São Paulo vai nos dizer de modo extraordinário uma grande verdade, que a vossa fartura possa suprir a penúria daqueles que não têm. Então, se nós temos, ajudamos aqueles que não têm. Aqueles que não têm os bens que nós temos, tem algo que talvez nós não tenhamos assim de modo tão intenso e forte, porque aqueles que não têm oram, aqueles que não têm precisam, aqueles que não têm anseiam. E isso pode se transformar em uma forma maravilhosa de oração. É assim que esses que não têm os bens podem, vai nos dizer São Paulo, o que eles têm em abundância venha suprir a vossa carência. E recebendo aquilo que podemos oferecer a eles, com os bens que nós temos, e São Paulo vai dizer, não é necessário empobrecer, mas é necessário ajudar. E nós, dando a eles aquilo que nós temos, de modo maravilhoso, podemos receber aquilo que eles têm em abundância, que é a possibilidade da oração, do desejo, da gratidão, e da súplica e louvor a Deus por nossas vidas. E mesmo que não façam isso, temos a certeza que alegramos o coração de Deus. Queridos irmãos e irmãs, de tal forma nós compreendemos a importância do ordinário, sempre atentos também ao extraordinário que deve acontecer, mas no dia a dia podemos agir com a caridade de que nos fala São Paulo. E assim completo com a própria palavra de São Paulo. Quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta, nem sobrou, nem faltou. No dia a dia, e para todos nós cristãos, o grande chamado de manifestarmos a generosidade de Deus socorrendo vidas por meio de bens materiais, por meio da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa alegria, da nossa esperança. É assim que, como cristãos e cristãs, vamos transformando este mundo, transformando corações, deixando que o Espírito Santo age em nós e possa também agir no coração das pessoas que ajudamos. Primeiramente os fiéis, aqueles que creem como nós cremos, e estendendo todos juntos esta grande ajuda a todos que precisam, de tal forma que, pela nossa caridade, possam fazer uma experiência desse Deus que é amor. Nós nada cobramos, e assim eles são livres para também aceitar no anúncio da palavra, servirem e seguirem a esse Deus tão maravilhoso. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte.